Olá, galerinha do sétimo ano, né? Iniciando aí mais uma semana, do dia 11 ao dia 15 de maio. E espero que possamos logo estarmos juntos, como eu sempre venho dizendo, desde o início das nossas aulas. Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que hoje nós vamos entrar no capítulo 7, tá? Capítulo 7 esse que vai falar de artigo expositivo. Então, pegando o livro de produção textual, ó, já está aqui em minhas mãos. Então, artigo expositivo. Vamos, antes de ler as propostas, vamos entender um pouquinho o que é este gênero, tá bom? Então, nós já falamos, né, nos vídeos passados, a gente falou de estrutura da narrativa, nós falamos de cartazes, nós falamos de conto, ó, tudo aqui. Nós já falamos de texto de fotodenúncia, crônica, conto de assombração, conto de fadas, enfim. E agora chegamos a esse artigo expositivo. Então, o que vem a ser isso? Ele vai apresentar o quê? Informações sobre um objeto ou fato específico. Então, veja bem, a sua descrição e enumeração têm as suas características, tá? E deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, como que nós vamos ver isso aí? Olha só. Aí agora nós vamos ver a diferença entre os textos dissertativos. Então, eu tenho o expositivo, que nós já falamos isso em aulas passadas, e temos o argumentativo. Então, trouxe um exemplo bem simples. No expositivo, apenas fala sobre algo sem deixar marcas de opinião. Já no argumentativo, fala sobre algo opinando também sobre aquele objeto, sobre aquele texto, sobre aquela situação. Lembrando, então, que hoje nós vamos estar trabalhando com expositivo, que é falar sobre algo, mas sem deixar marcas de opinião. Nós já sabemos que não podemos escrever na minha opinião. Eu penso, eu acho, mas sim. Só que nesse caso aí, ainda vem mais específico ainda, tá? Mediante isso, eu tenho para vocês a tipologia e o gênero textual. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Tipologia é o quê? É a linguagem. O gênero textual é a forma. Então, nós temos narração, descrição, dissertação, injunção, predição e a dialogal, certo? Mediante isso, eu trouxe do ladinho o quê? Mostrando os exemplos de uma narração. Então, eu vou ter um conto, uma crônica, um relato. Aí eu tenho a ordem cronológica, geralmente no passado. Quando eu falo de descrição, eu tenho folheto, anúncio, cardápio, lá com seus adjetivos. Na dissertação, eu tenho expositiva, que vem ser os resumos, textos científicos, e argumentativa, ensaio, crítica editorial. Dentro desses daqui, ó, modalizadores, adjetivos que qualificam a opinião, tá? A injunção, que nós não falamos ainda, nem a predição e nem o dialogal, certo? Mas quando a gente fala de notícia, até de quando a gente fala de documentário, até pode ter uma pequena entrevista para depois a gente entrar com o nosso pequeno documentário. Mas hoje a gente tem que falar, né, exclusivamente de quê? Da dissertação expositiva. Então, vamos ver. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Um exemplo de um texto expositivo. O fidalgo, protagonista da cena, é acusado pelo diabo da tirania e abuso de poder. Habituado a mandar e a determinar a vida dos outros, Dr. Henrique faz-se acompanhar
de um pajem, de uma cadeira de espaldas e de um manto. Estes elementos cênicos retratam o seu caráter, pois representam, respectivamente, a exploração, o poder e a vaidade. Dr. Henrique chega aos caos, passa pelas barcas infernal, onde se recusa a entrar. Dirige-se à barca do anjo, de onde é obrigado a voltar à primeira barca, sendo esse o seu destino. Gil Vicente pretendeu criticar a nobreza através dessa personagem tipo. Então, quem quiser ir mais além, né, procure esse texto aí, poder estar lendo. Não vou dizer de quem é não, que é mais uma forma de vocês buscarem conhecimento. Então, aqui o que ele mostrou, né? Então, vamos lá agora entender quando ele fala aqui, ó, expositivo, apenas fala sobre algo sem deixar marca de opinião. Show! Ele diz aqui o quê? Que o texto expositivo apresenta informações sobre um objeto, certo? Ou fato específico. Beleza. Sua descrição e enumeração de quê? De suas características. Bom, então, como isso? Então, vamos descer. Vamos ao exemplo. O fidalgo é aí um personagem. Protagonista de cena. Então, o que eu tô, nesse primeiro momento, o que eu estou fazendo aqui, galerinha? Eu já estou apresentando aí o meu objeto. Nesse caso, é um personagem. Depois disso, eu vou fazer o quê? A descrição desse personagem. Então, volta lá. Então, ele diz, é acusado pelo diabo da tirania, de abuso e de poder. Então, já comecei a explicar, e aí agora eu vou dar o quê? As características, o que vem acontecendo no decorrer desse texto expositivo. É um pequeno fragmento aí do nosso texto. Então, mediante isso aí, nós vamos cair o quê? Nas nossas propostas. Lá no roteiro que vocês receberam, Dionísio colocou lá o capítulo 6 e o capítulo 7, só que saiu lá no roteiro tudo como capítulo 6. Então, quando vocês me escrevem e perguntam, Dionísio, no roteiro tá assim, 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 aí eu respondo o quê? Olha, assistam o vídeo aula que eu vou estar explicando direitinho, passo a passo, como tem que fazer. Então, vamos lá. O capítulo 6 tem a proposta 2 da página 17. Vou explicar. Ele diz assim, não é em dupla, né? Nós vamos fazer o quê? Individualmente. Um cartaz de campanha publicitária para um produto novo ou ainda pouco conhecido no mercado. Usem a imaginação. Aí ele trouxe para vocês 3 sugestões. Uma rede para descanso dos pés, uma cadeira que é biblioteca e um semáforo ampulheta. Então, aqui ele trouxe 3 exemplos de cartaz que vocês podem elaborar para mim e me enviar, como estão fazendo. Já no capítulo 7, da página 18, o que nós temos? Aqui. Você foi convidado por uma revista para adolescentes para escrever um artigo expositivo. Escolha um dos temas a seguir para fazer uma pesquisa e redigir o seu texto. Então, nós temos o uso seguro da internet ou a influência das amizades na adolescência. Então, vocês têm a letra A ou a letra B. Vocês vão escolher uma das 2 opções aqui, fazer uma pesquisa e redigir o seu texto expositivo. Lembrando, dentro das regras que estão aqui na nossa aula. A proposta 2 desta mesma página não é para fazer. Por quê? Porque ela diz que temos que estar lá na escola e aí nós teríamos que fazer em dupla ou em grupo na nossa sala de aula. Então, nesse momento, essa proposta 2 não é para fazer. Então, vocês têm aí tarefa do capítulo 6 da proposta 2, página 17,
vocês vão escolher uma das 3 opções e fazer o cartaz. No capítulo 7 da página 18, a proposta 1, vocês também vão escolher uma das 2 opções e montar o texto expositivo de vocês. Não temos dúvida, mas dúvida chegando, envia para o meu e-mail que eu respondo imediatamente. Se colocar no nosso canal, no nosso comentário aí do YouTube, aí de repente eu posso demorar para visualizar e responder. Por isso que eu prefiro que vocês enviem logo para o e-mail, porque eu respondo rapidinho. Não é assim que está sendo feito? E, mais uma vez, parabenizar as turmas de 700, 701, que vocês estão, ó, top. Enviando as propostas, estão tudo aqui comigo direitinho. Já canso de mostrar, não é? Que não é fake, que tá tudo aqui, ó, nas minhas mãos. Tá vendo, gente? Ó, é muita coisa. É porque já tá assim, ó, que o Dionísio já tá separando por turmas, tá? Quando chega, que logo, logo vocês vão estar recebendo tudo corrigido em mãos, não é? Assim que tudo voltar ao normal. Então, olha, um grande beijo, tô morrendo de saudade de vocês e até a nossa próxima aula.